Sejam todos bem-vindos ao nosso canal e nós estamos aqui num mini curso praticamente aí sobre a Trindade na Antiguidade. E você já pode deixar o seu like, curtindo, né? E também compartilhando e nos ajudando nessa missão arriscadíssima, mas estamos para isso, não é mesmo? Pois bem, estamos falando sobre a Trindade logo após o desenvolvimento do primeiro século, na era praticamente dos discípulos de Jesus. E aí nós temos as documentações que nos auxiliam a compreender como a Trindade era compreendida. Claro que toda vez que a gente faz esse exercício, estamos aqui com toda tranquilidade, sabendo que é um exercício de interpretação de diversas documentações, e aí o risco que isso existe é óbvio, né? Então, nós não estamos aqui com a verdade absoluta sobre o passado, mas uma leitura dele. A doutrina da Trindade, sem dúvida nenhuma, no início da era cristã, ela passa por uma grande transformação logo quando nós reconhecemos que o Império Romano passa a ser cristianizado, né? Ou cristão com a ascensão de Constantino, em especial quando ele se torna um cristão, né? Então, e aí eu estou me referindo ao início do século IV. Tem um livro fantástico sobre quando o nosso mundo se tornou cristão, pelo Paul Veyne. E aí não dá para compreender, como ele diz, que o século IV é um século praticamente cristão, porque ele diria que seria um século duplo, um século pagão e cristão, no qual as antigas e novas formas religiosas coexistem de modo tenso e um tanto ambíguo, né? O fato é que a igreja vai se beneficiar com isso. Então, o quarto século é completamente diferente em todos os aspectos para as formulações doutrinárias, dá um up aí, né, nisso tudo. Mas nós temos aí o desafio de falar sobre o segundo século e o terceiro século. E já falamos em um outro momento sobre essa questão, né? Deixamos um vídeo pequeno sobre isso, falando de Justino. Eu queria falar um pouco mais sobre esse contexto histórico do segundo século, que ele é muito interessante, porque para um historiador é o tecido cultural, social, que trabalha na construção ou na contribuição da elaboração da doutrina. Do ponto de vista cristão, não é somente isso, mas isso também corrobora. O século II, portanto, compreendê-lo a partir do ponto de vista cultural seria extremamente interessante. Século II se desenvolve, aí eu estou me referindo ao Império Romano, um império altamente hibridizado, por assim dizer, marcado por confluências culturais e aí linguística. Sem dúvida nenhuma, nós estamos falando aí do latim, do grego, que são as línguas que vão fazer as marcações das interpretações teológicas, e o latim no século II está aí ganhando um espaço considerável. E aí nós temos, portanto, um hibridismo marcando essas confluências na religião, na política e no interior das acomodações dos setores de poder dentro do Império Romano. O século II, o III é muito mais intenso, com sequência de assassinatos de imperadores, substituições. Há uma historiografia no qual eu trabalho na minha tese de doutorado de crise do século III, né? Mas a ideia é dizer que não é um pano de fundo neutro, né? Mas um campo de pressões simbólicas que vão pressionando e auxiliando na configuração e compreensão das doutrinas cristãs e nas práticas comunitárias, claro. Então, eu acho que esse momento nosso aqui é um momento de dar um up, né? Dar uma puxada na compreensão do aluno, do líder aí, do professor
que está querendo trabalhar essas doutrinas com seus alunos, nos seminários e etc. Eu acho que o século II ele precisa ser percebido dessa forma, né? Do ponto de vista linguístico, o cristianismo ele está numa transição nesse momento. As escrituras herdadas dos judeus, né, vão circulando em hebraico e aramaico, mas a vida intelectual urbana do império se organiza em grego. E enquanto que o latim ele ainda não tem toda a importância que terá no século III e aí para frente, né, até a Idade Média. Mas aqui ele já começa a ter um nível de importância significativo, né? A fé cristã ela vai precisar constantemente ser traduzida para esse outro universo latino. Então, o grego, que é a língua do Novo Testamento, vai precisar estar dialogando com o latim. Então, não é apenas aprender um novo idioma, mas aprender a conceituar termos como Deus, Logos, Espírito, que é o pneuma, Filho, Senhor. E aí nós temos as questões semânticas distintas do ambiente judaico original dos primeiros cristãos para esse campo filosófico que é aonde praticamente as doutrinas cristãs dos séculos posteriores vão acabar germinando, por assim dizer. E também vamos precisar pensar também as questões políticas que esse novo idioma vai desenvolvendo. Culturalmente, esse é um caminho, né? O Império Romano não é homogêneo, ele une povos diversos, né? É uma característica interessante do Império Romano, ele não é um bloco onde as fronteiras estão praticamente cerradas, mas daí tem egípcios, sírios, judeus, africanos, não romanos de todos os tipos, persas, e então cada um com seus costumes, suas práticas religiosas, mitologias e suas formas de lealdade ao império de maneira simbólica. Isso vai costurando um grande império bastante multifacetado. O cristianismo, então, nasce, se expande nesse espaço, podemos usar a expressão multicultural, e sendo interpretado a partir de códigos culturais alheios. Então, dentro do seio do cristianismo, nós teremos interpretações para aquele universo próprio dele, mas a partir de códigos culturais que estão também imbricados, que estão atravessados. É isso que vai estar. Eu estou dizendo isso porque isso vai atravessar depois a compreensão da doutrina. Então, do ponto de vista da religião, o cristianismo está praticamente cercado pelo politeísmo. O politeísmo é estrutural, né? Ele é estruturante quando se pensa na arquitetura política do império, porque aí ele está participando de tudo isso. Os deuses não seriam apenas objetos de devoção, mas eles garantiriam, dentro dessa perspectiva estruturante, a ordem cívica, a prosperidade, a estabilidade. Portanto, culto, festividades, sacrifícios públicos fazem parte da identidade coletiva, que também é bastante multifacetada, mas ela é marcada, atravessa todas elas, dando aí tons diferentes, mas o politeísmo é algo que é considerado clássico, embora devido às transformações, em especial aí nas fronteiras e outras questões do ponto de vista bélico, né, guerras e etc., economia, esse politeísmo também vai perdendo força, né, e outras religiões vão ganhando mais força, substituindo ou tensionando com o politeísmo. Então, afirmar um único Deus verdadeiro nesse contexto pode ser uma declaração teológica, uma declaração política um tanto perigosa. E aí poderíamos dizer assim que seria um gesto cultural disruptivo, muitas vezes interpretados como uma impiedade ou uma ameaça à ordem social. Além disso, podemos assim pensar que o politeísmo clássico romano ele tinha muitas mediações entre o divino e o humano.
Então, deuses, semideuses, heróis, gênios, protetores, etc. Quando os cristãos falam de Cristo como único mediador entre Deus e os homens, o Espírito como agente ativo no mundo, aquele que transforma o mundo, que age no mundo, não existe outro Deus. Isso vai gerando maus entendidos ou mal entendidos e vai gerando um certo mal-estar, mas ainda é muito periférico, muito distante do poder. O cristianismo vai talvez perturbar de maneira sistêmica a ordem pública por volta da segunda metade do século III. Claro, e essa perturbação seria de natureza intelectual. Politicamente, o século II é um período de uma relativa estabilidade imperial, mas também um momento de vigilância religiosa. O Deus dos cristãos pode ser um Deus ameaçador da ordem pública, como a gente diz. A recusa das participações públicas de sacrifício vão gerar certas perseguições. Não são qualquer coisa as perseguições, como alguns que tentam diminuir. Hoje em dia a gente fala muito de perseguição política e religiosa por parte de grupos, né? Mas os cristãos desde sempre sofrem com isso. Então, os cristãos eram acusados de ateísmo, né? Isso está bem marcado na documentação, na historiografia também. Do ponto de vista da história cultural, a gente precisa reconhecer que a doutrina da Trindade ela não surge como uma abstração filosófica isolada, mas como uma tentativa de organizar simbolicamente a experiência cristã em meio a este mundo plural, né? Um mundo que nós estamos vendo politeísmo, um mundo que permite várias e diversas crenças. A igreja nesse mundo é muito pequena, a igreja é muito inexpressiva politicamente, mas ela ora, batiza, canta e confessa a partir de práticas teológicas que ela vai desenvolvendo dentro desses espaços pressionados. E aí nós temos, portanto, esses diálogos intensos de pessoas que estão vindo das fileiras pagãs para o cristianismo. Então, seria inevitável certo encontro cultural dessa natureza, né? Então, esse contexto daria uma explicação, pensando também na história dos conceitos, né? E aí nós precisaríamos perceber o trânsito, um trânsito semântico de vocabulários gregos para o vocabulário latino. O século II ainda a Trindade não é um termo muito tecnicamente sofisticado, né? E estável. Os conceitos estão, vamos dizer assim, em trânsito, sendo carregados por sentidos antigos e, ao mesmo tempo, por esses novos que vão sendo formulados dentro desses universos culturais que estão em intensas transformações. Portanto, falar de Deus, falar de Logos, falar do Espírito, é um exercício de negociação semântica, de capturação de discursos que estão sendo atravessados pelas próprias escolas, da onde esses intelectuais vêm. Então há uma dívida profunda com esse universo na qual as palavras não são meramente expressões neutras de significado, né? Então, por exemplo, Logos é altamente... Tem um livro aqui do Cláudio, professor Cláudio Moreschini, né? Eu acho que é assim que fala, a história da filosofia patrística, e fala que a expressão logos é extremamente complicada de dizer, né? Tem o outro também, que é do história da filosofia antiga, eu não me lembro agora o autor, também nós temos aí essa compreensão de dificuldade, né? Então, esse contexto marcaria uma certa explicação para a reflexão trinitária
que nasce fragmentada, experiencial, dentro de comunidades conflitantes, né? As comunidades não são homogêneas, a gente não está falando de uma única igreja, um cristianismo que é multifacetado, pensando aí em diversas práticas e expressões cristãs no Oriente e no Ocidente. Então, não se cabe aqui, século II, nem o mesmo III, a deficiência intelectual. Nem se fala nisso. O cristianismo está vivendo a sua fé e aprendendo a explicar a sua fé dentro desse universo saturado de deuses, línguas, filosofia, economia um tanto em crise ou não, no século III, II, estou falando, né? Mudança de poder, de regimes e etc. Então, tudo isso vai mexendo com essas estruturas da religião. E aí nós temos que pensar a documentação a partir dos apologistas, dos intelectuais cristãos, né? Então, eu já falei sobre o Justino, o Marte, né? Conhecido como Justino Marte, quando ele vai nos trocando ideias, né? De maneira apologética, ele permite a gente, por certas janelas, ele permite compreender a sua convicção trinitária. Então, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, o Filho quanto Logos, essa verdade que é mediadora entre Deus e os homens, é a verdade que é criadora, é a verdade que se instala. Claro que aí nós temos um diálogo filosófico profundo, ninguém nega isso, né? Então, o século II, nós temos preocupações na defesa e na plausibilidade da fé cristã, mas o que mais chama a atenção é que nós já temos uma linguagem, mas ainda não uma formulação complexa, né, sobre a Trindade, mas temos uma linguagem cultica, ritualística, litúrgica já dessa Trindade. Então, do ponto de vista da vivência no varejo da vida, por assim dizer, os cristãos provavelmente, respeitando toda a diversidade e todas as práticas, dentro desse bojo havia sim a compreensão de que é um Deus trino. Agora, pouco importava para uma grande maioria como isso funcionava, né? Veja que estão pendurados num politeísmo. Agora, para confundir, talvez seria aí para não confundir, aí um exercício mais cirúrgico, né? Então, um outro exemplo para que a gente possa pensar a Trindade na antiguidade é o Atenágoras, né? E a expressão que ele utiliza em um documento chamado Um Apelo aos Cristãos. Atenágoras, isso também documentado também nos Padres antes de Nicéia, né? Onde nós temos um 10º capítulo do 2º volume, nós temos a expressão aí do Atenágoras, que é contemporâneo de Tertuliano, eu imagino que seja, né? E ele vai dizendo como ele compreendia toda as questões litúrgicas, né? Mas também como ele compreendia a defesa da fé e como ele tentou se defender, dizendo que os cristãos não poderiam ser ateus. Então essa arquitetura dele deixou uma janela para pensarmos como os cristãos. Porque ele não está falando tanto dele quanto ele está dizendo sobre os outros, né? Claro que tem uma crítica documental sobre isso, mas é importante também pensar que, se ele está dizendo a verdade, ele diz que os cristãos confessam Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo e, portanto, não poderiam ser chamados de ateus, que era a crítica em cima dos cristãos, né? E aí ele está fazendo aqui uma defesa e ele usa esse argumento para dizer que não. E esses aqui, pelo menos que a gente conhece, eles não são ateus. Eles confessam a divindade deles
Eles conhecem o seu Deus de maneira a expressarem Deus Pai, Deus Filho, que seria o Logos, e o Espírito Santo. Então seriam três na unidade. Só que ele não está aqui fazendo uma explicação da Trindade. Não é a documentação aqui, que é um apelo aos cristãos, não é uma defesa da Trindade, mas é uma janela que a gente observa através da análise de discurso. Você percebe que ele está falando de outra coisa, mas ao mesmo tempo ele deixa aí como um ato falho, né? Ele deixa um trajeto aí dizendo, olha, os cristãos não podem se molhar de Deus, porque eles confessam dessa forma. Então, então a Trindade é experimentada do ponto de vista doutrinário dessa forma. E a linguagem que ele se vale, né, que é da tríade. Essa tríade, né, também pode ser vista em Teófilo de Antioquia. Aí eu estou falando ainda aí, quase no final do segundo século, por volta dos 180, Teófilo, e eu acho que ele talvez seja um dos primeiros a expressar-se do ponto de vista do vocabulário diretamente com a palavra tríade, né, que é uma expressão grega para indicar três em relação direta e conectada, né, do qual no latim vai ser chamado de trinitas, né? Então ali nós teríamos o primeiro indicador de uma formulação sofisticada para a palavra trinitas ou trindade, depois no português, que é o grego tríade. Então, em Atenágora nós teríamos, quando ele escreve no segundo livro, ele vai falar sobre trindade de Deus, Pai, a palavra e a sabedoria. Essas expressões, sabedoria, palavra, é um tanto metafórica, porque aí ele está articulando uma certa relação interna e íntima da Trindade, ou de Deus, de maneira tríade. E esses documentos vão fazendo a costura, que nós vamos compreendendo como era pensada a Trindade. Por isso que muitas pessoas preferem falar em Tertuliano, porque lá em Tertuliano, sim, é já uma sistematização mais sofisticada. Mas aqui nós temos uma percepção de que na vida cotidiana os cristãos já estavam vivenciando uma vida espiritual, religiosa, com essa concepção de Trindade. Um outro pai da igreja, por assim dizer, é o Irineu de Leão. Aí por volta do ano 200, início do século III, onde ele vai morrer, né? Então a reflexão cristã sobre a Trindade em Irineu vai tendo uma considerável aprofundamento, um considerável aprofundamento dessa ideia. E dizer que Irineu de Leão nós temos o melhor aprofundamento é porque o que nós temos disponível. Então, talvez se perdeu de Justino, Marte, Atenágora, Teófilo, os demais e os outros. Perdemos, né? Na Didaquê, por exemplo, também tem sobre a Trindade, nas fórmulas batismais, como tem na Bíblia. Mas a documentação que chega até nós passou por diversas histórias. Também tem a história da documentação, né? Então, com Irineu, nós temos assim as afirmações iniciais sobre o verbo de Deus, né? Aquilo que está presente muito na patrologia, né? Então, para Irineu, e aí grande parte da tradição cristã, dos pais da igreja, da patrística, a própria criação do homem seria obra da Trindade. Aí sim, afirmar Trindade enquanto um vocabulário que substitui o Deus, né? Theos, e não seres intermediários, né? Então quem cria não seria, como o gnosticismo explicaria, né? Seres intermediários de menor grau
ou em graus hierárquicos que dariam a criação, e aqui toda aquela teodiceia, né? Mas para expressar a fé, Irineu vai usando dessa linguagem da Trindade, acompanhada de metáforas pastorais. Então, em Contra as Heresias, eu vou tentar citar aqui um pequeno trecho para você que é amante da teologia histórica, que gosta desse conteúdo, porque isso vai fazendo sentido para a gente, né? Quem gosta dessa história aí sabe o que eu estou dizendo. Então, no Contra Heresias de Tertuliano, deixa eu achar aqui. Eu estou meio gripado. Aliás, estou sarando. Né? Contra Heresias no livro 4, no capítulo 20, o verso 1. Ele diz assim: portanto, não foram os anjos que nos plasmaram. É uma tradução livre, tá? Os anjos não poderiam fazer uma imagem de Deus, nem outro qualquer que não fosse Deus verdadeiro. Desde sempre, ele tem junto de si o verbo, a sabedoria. Veja que ele está usando a linguagem, né, anterior, a linguagem de Teófilo. Então, o Filho e o Espírito Santo. Desde sempre, ele tem junto de si o verbo e a sabedoria, o Filho e o Espírito. E por meio deles fez todas as coisas, quando disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e é Gênesis 1. Né? Essa compreensão está completamente ligada a uma economia da salvação em sua própria linguagem, mas a maneira como Deus ordena nas linguagens de Irineu a salvação da humanidade na história, sem separar criação, encarnação e redenção, mostra como ele está pensando a história da salvação usando a linguagem da Trindade. Então, é como se a Trindade estivesse atuando, agora sim, na história. Não é mais apenas aquele Deus de características puramente hebraicas, né? Mas é o Deus trino atuando na história. Por isso, Irineu afirma que Deus é um em essência e múltiplo em sua ação pessoal. E aí ele vai dizer isso em Contra Heresias no capítulo 5. Um só Pai, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Então, essa obra que ele vai relacionar de salvação está completamente interligada com a ideia de Trindade. O Pai ainda do ponto de vista, vamos dizer assim, do poder e do lugar, da relação, da hierarquia, para ser bem sincero, ainda sugere-se um lugar privilegiado do Pai, depois do Filho, depois do Espírito Santo, mas pelo menos nós temos aqui constatado uma compreensão de Trindade, né? Uma mínima compreensão de Trindade. E aí o retrato deles, né? E não como eu penso hoje a Trindade, mas pelo menos não estamos falando aqui de um Deus à moda judaica. Isso é fato, né? O Pai como origem, o Verbo como mediador e o Espírito como aquele que vivifica. E os seus papéis parecem-me que vão sugerindo certa hierarquia. E aí, para nós encerrarmos esse espaço, nesses minutos que nos restam aqui em nossa aula, nosso minicurso, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, compartilhe, ajude-nos a continuar nessa missão, né? Se inscreva, compartilhe, curte, reposte, comente aí, tá? Nos ajude. E nós vamos falar agora de Tertuliano. Tertuliano vai articular melhor. No século III, nós temos aí vamos dizer assim, uma refinada articulação da Trindade, usando as expressões trinitas, ou a tríade, da onde vem aí tríade no grego, né? Ele é um latino, então ele usa trinitas, persona, e também a expressão substantia, né? Que é interessantíssimo isso aqui. E é claro que tem vários problemas, né? Ninguém aqui está fazendo apologia aos pais da igreja como se fossem santos inerrantes, né?
né? Nem aqui a doutrina da igreja católica, né, fazendo nenhuma apologia, de maneira nenhuma, mas de maneira respeitosa, estamos aqui utilizando a documentação e apreciando o vocabulário riquíssimo, né, desse padre latino, africano. Então, a expressão trinitas, em latim, ela vai sendo articulada com duas outras expressões, que é o persona e substantia. Persona foi sendo traduzido e depois vai dialogando com hipóstase em grego, depois a gente vai falar sobre isso, mas em latim ela vai utilizando-se do vocabulário teatral, que quando você escuta dá a impressão de ser três papéis de uma única pessoa, porque é isso que dá a impressão quando se traduz a palavra persona, que tem a ver com as máscaras teatrais, com os papéis de atuação. E aí é Deus como se fosse um ator, e os papéis seriam, né, as atuações dele, mas ele é um Deus único. Só que o Tertuliano não rompe com esses papéis, eles estão conectados a esse ator. E o outro conceito seria substantia, ou substantia, ou substantiai, né? Essa expressão tem a ver com aquilo que está debaixo daquilo que está em pé, porque stantia é aquilo que está em pé e sub é aquilo que está embaixo. Então, por isso a expressão substância é aquilo que é interior. Por detrás daquilo que você vê tem algo que é a base. Tem a ver. Aí a gente vai interpretar depois, ou vai colocar como cognato, a ideia de natureza, né? Aquilo que é essência. Né? No grego vai aparecer como ousia. Então, essas expressões vão estar articulando, então, para ser mais preciso, as construções conceituais de Tertuliano foram o fundamento, tornaram-se elementos profundos no fundamento, na base da Trindade e no uso da Igreja Latina. Deus é um em essência, ou substância, mais três pessoas. Essa fórmula significa que o Pai é plenamente Deus, o Filho é plenamente Deus e o Espírito Santo é plenamente Deus. Ela quer dizer isso. E os três são distintos um dos outros. Deus é apenas um, inseparável em essência. Além disso, Tertuliano usou uma série de analogias que, para mim, parece que mais complicou do que ajudou. Raiz, árvore e fruto. Raiz, árvore e fruto. Riacho, rio, sol. Aliás, fonte, rio, riacho. Aí, o sol, raio, ápice do raio. Todas essas expressões para tentar explicar o que ele queria dizer com trindade ou com persona. Como esses três podem ser apenas um no universo politeísta, no universo de transição de linguagem, no século III, com um mundo em crise, onde as religiões monoteístas estão ganhando mais espaços. Isso também o Pulvini marca muito. Na minha tese de doutorado eu deixo bem claro isso, quando eu falo da crise do século III. De certa forma, as transformações e as mudanças da antiguidade tardia vão permitindo reconfigurações, e esse sujeito, portanto, está tentando explicar isso para esse novo público que está emergindo com novos interesses. O cristianismo vai ser mais solidário, mais íntimo, etc. Né? É uma outra pegada, mas o Tertuliano contribui significativamente para a construção do vocabulário teológico. Né? Tem um trecho aqui que eu trago para vocês da obra dele Contra Praxéas, né? E aqui é muito interessante que ele diz assim: ainda que o um, abre parênteses, Deus, fecha, não fosse também dessa forma, abre parênteses, Pai, Filho e Espírito Santo, fecha parênteses, isto é, que eles são todos do um, a saber, pela unidade da substância,
apesar do mistério dessa economia, não obstante esteja protegido o que dispõe a unidade na Trindade, apresentando Pai, Filho e Espírito como três, e no entanto, não três em qualidade, mas em sequência, não em substância, mas em aspecto, não em poder, mas em sua manifestação. Para explicar agora, né, para não ficar muito pesado, porque para ler os clássicos, imagina, é muito pesado, né? As traduções às vezes não ajudam. Tertuliano quis dizer que mesmo que alguém negasse que esse um Deus fosse também Pai, Filho e Espírito, a Trindade permaneceria resguardada, pois a unidade de substância exigiria que esses três procedessem de um só. Então ele está amarrado, ainda que alguém fale de três pessoas, mas é uma única substância. Então amarrar na substância garante a unidade. Então a economia, ou o modo como Deus se revela e age na história, mostra-nos Pai, Filho e Espírito como três, mas não três naturezas, e sim três pessoas. Não três em essência, como ele vai dizer aqui, não três em essências, mas três aspectos da revelação. Não três poderes independentes, mas uma única potência que se manifesta de três formas. E aí, é claro que isso vai ficar no campo da doutrina que está em formação, em formulação, isso fica no campo mais das ideias do que nas práticas, isso não dá para confirmar que a igreja vivenciava essa experiência intelectual, né? Então, mas é fato que Tertuliano trouxe uma fundamentação mais sofisticada. E eu tenho aqui uma notícia aqui de Gregório o Taumaturgo, que parece-me, aí ele está também no final do século III, ele também dialoga muito bem com essa ideia da Trindade, quando ele diz assim, na declaração, exposição da fé cristã, aí, final do século III, 270 mais ou menos, ele vai dizer assim: portanto, não há nada crido, nada sujeito a outro na Trindade. Nem há nada que tenha sido acrescentado como se antes não tivesse existido, mas tivesse entrado depois. Portanto, o Pai nunca esteve sem o Filho, nem o Filho sem o Espírito, e esta mesma Trindade é imutável, inalterável para sempre. É claro que não explica tudo, mas essa é uma boa demonstração do final do século III de que os representantes intelectuais da igreja, considerados pais, considerados líderes, não estavam ingênuos quanto às formulações da Trindade, à doutrina da Trindade. Eles estavam tentando entender isso com todo um vocabulário sofisticado e robusto, né? Então, depois de Tertuliano, a gente está diante das afirmações. Tá? Então, do ponto de vista da economia da Trindade, que se refere aqui à maneira como os negócios no interior da Trindade funcionam, né? Que está recuperando aqui oikonomias do grego, ou seja, como essas pessoas funcionam, trabalham. Essa expressão primitiva aqui de Gregório o Taumaturgo me parece assim uma das mais raras e uma das mais expressivas e claras, né? Então, perceber essa trajetória da compreensão, não como uma coisa tentando resolver a outra e maturação, como se fosse um teleologismo e uma coisa, como se quem veio antes guardou isso em arquivos e veio depois alguém e tal. Não é bem isso que eu estou dizendo. Mas também não sei como explicar que essas ideias foram amadurecendo. Os concílios regionais e não ecumênicos estavam também acontecendo nesse período. De maneira bastante modesta, mas aconteciam. Essas ideias circulavam através de cartas. Então, é claro que a circulação não é expressiva, né? Mas me parece que isso ajudou a projetar essas genialidades, a meu modo de pensar, assim, do segundo e terceiro século, né? Então, a igreja
tentou compreender a Trindade dessas formas. A gente viu aqui, pensamos alguns exemplos, preservando o mistério, mas tentando se distanciar do politeísmo, tentando segurar o monoteísmo, tentando entender as Escrituras, porque essa é uma outra questão. O Novo Testamento está em formação, o Antigo está justificando-se ali, fechando o cânon, né? Grego-hebraico, tal, Orígenes usando o hebraico, etc. Então, nesse contexto, a Trindade aparece como uma tentativa de se compreender o que de fato existia na liturgia. Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Perdão. Quem não se inscreveu, se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe. Eu espero vocês na próxima aula, quando falaremos sobre as principais heresias da Trindade, mas as principais heresias da Trindade lá ali nos primeiros séculos, né? Porque terão novas heresias e eu gostaria de falar das principais heresias dos primeiros séculos, e elas vão só se desdobrando, né? Tá certo? Então é isso, meus caros. Eu agradeço vocês pela atenção, curtem e compartilhem. Até uma próxima oportunidade.